Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. A gente vai fazer a leitura do versículo 1. Hoje nós estamos estudando qual é o dever que Deus requer do homem. O que é que Deus exige de você? Ele deu um dever a você. E o que é que Ele requer de você? Que dever é esse que Ele exige de você? E aí eu pergunto a você, Jamil, qual é o dever que Deus requer do homem? Ele quer que o homem obedeça a sua palavra. Ele quer que o homem obedeça a sua palavra. Porém, o que é a palavra de Deus? Alguém sabe dizer? Como é que Deus fala com o homem? É a Bíblia? O irmão Lorival está apontando para a Bíblia, tudo bem. Mas Deus se manifesta, Ele se revela de alguma maneira, além das Sagradas Escrituras. Você concorda que com o irmão Lorival? Sim, a forma que o irmão falou seria a revelação geral, né? Que é por meio da criação de Deus, que a natureza, que é onde se revela a palavra. Então, Deus ele se revela através da natureza também. Então, se você levar isso em consideração, você vai perceber que a natureza é também a palavra de Deus. Só que, como foi colocado por Jamil aqui, é uma revelação geral. Não é uma revelação especial. Não é uma revelação que expressa completamente qual a vontade de Deus. A criação só diz que existe um Criador e que esse Criador estabeleceu leis. Tanto leis no sentido físico, químico, biológico, como leis no sentido moral também. Porque de toda tribo, por mais pobre que seja de cultura ou de conhecimento, ela tem leis que impedem aquela sociedade entre eles se desfazerem ou serem destruídas. Então, o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada, que é as Sagradas Escrituras. E a gente também viu que dentro do Catecismo Maior do Westminster tem outra pergunta no comentário, que é: por que temos um dever para com Deus? Aí diz que, em sendo Deus o nosso Criador e nós criaturas dele, temos essa obrigação moral de amá-lo e servi-lo, só pelo fato de ele ser nosso Criador, né? Além disso, nós temos um dever superior, que é pelo fato de ele ter sido nosso Salvador. Aí isso reforça mais ainda a obrigação que temos de obedecer a sua palavra revelada. E nós estamos estudando nós estudamos a respeito dos talentos. Olha, a vontade de Deus está expressa ali nos talentos. Como é que eu obedeço a palavra de Deus? Como é que eu vou saber que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Obedecer os estatutos de Deus não me andar nos caminhos dele. A gente sabe que estamos fazendo a vontade do Senhor quando são multiplicados, não é? A nossa vida diante do Senhor. O que é que deve ser multiplicado na nossa vida? O que é que deve crescer constantemente na nossa vida? Levar o Evangelho adiante, multiplicar, quer dizer, a palavra necessidade não ficar só para nós. Porque tem aquelas pessoas que tira aquele conhecimento para si próprio e não transmite para os outros. Então isso não está muito. É justamente isso. Veja, o talento principal é a palavra de Deus. Deus ele confia a sua palavra revelada aos seus filhos. Ele entrega a palavra e diz: pronto, agora multiplique. Quando a gente sai para praticar a palavra de Deus, a gente está multiplicando na nossa vida. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que você, homem, casado,
casado tem que ser um bom marido. Você pega essa palavra e vive essa palavra, e você tem um marido ruim, passa a ser um marido bom. Isso significa que você multiplicou a palavra de Deus na sua vida. Você ainda instrui outros casais. Então esses casais vão ter a oportunidade de melhorar de vida. Você está multiplicando a palavra de Deus nos lares. Você chega e instrui uma pessoa que está entregue ao vício da bebida ou do cigarro, seja do que for. E você vai instruindo essa pessoa, levando o evangelho para essa pessoa. Você está multiplicando. Então aquela palavra que você pegou e que nem vida tinha, no sentido, você nem tinha vida nela, ela era uma palavra viva, mas você estava morto. E essa palavra entrou no seu coração, essa palavra se fez real na sua vida, então agora você passa a multiplicá-la. Que é, usando também outra parábola aqui do Senhor, que é essa que a gente vai ler agora. Eu queria que você fizesse essa leitura, Jamil, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo da terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jamil, dentro disso que a gente ouviu, o que você diria que é essa semente? Que observando o que seria essa semente, você observa também a vontade de Deus perante o que essa semente tem que acontecer na sua vida. O que seria essa semente? Essa semente, para a minha interpretação, seria a palavra de Deus, que algumas pessoas chegam a dar frutos, que seriam a terra boa, e outras começam a crescer, mas depois é sufocado, como, por exemplo, influências, essas coisas. Sim, pronto. Então a gente vai ver Jesus Cristo ele deixa bem claro. Depois, na explicação, tá? Jesus Cristo ele deixa bem claro na sua explicação que seria a palavra. O que seria cada terra dessa que nós estamos lendo aqui, tá? Uma à beira do caminho, outra entre as pedras, outra entre os espinhos e outra em terra boa. Só que antes de Jesus Cristo explicar a parábola, ele diz uma coisa interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus Cristo falou isso? Antes, tem alguém que discorda ou vocês concordam com a interpretação de Jamil de que isso daqui é a palavra de Deus? Essa semente é a palavra de Deus. Certo. Então Jesus Cristo vai explicar o que é. Porém, por que ele disse isso aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo que isso não é uma palavra para os surdos, né, para aqueles que têm deficiência auditiva, que é uma palavra só para quem tem ouvidos. Isaías mesmo, quando diz assim, que eles vendo, não percebam, e ouvindo, não entendam para que não venha a ser salvo, aquele que ele diz, quem tem ouvido, ouça, é os escolhidos. Certo. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É porque
Na multidão tinha pessoas que estavam nem aí para o que estava sendo falado. Não tinha nem interesse em entender o que estava sendo dito. Só achavam bonitas as histórias, né? Achavam bonitos os milagres, então estava ali. Mas eles não tinham ouvidos para ouvir. A terra boa é o ouvido. Você pode dizer que é o coração, você pode dizer que é a mente. A terra entre as pedras, entre os espinhos, todas essas terras você pode falar, dizer que é o ouvido. Olha, quem tem um ouvido espinhoso, não vai, a palavra não vai germinar. Quem tem um ouvido pedregoso também não vai. Quem tem um ouvido com terra batida também não vai. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem tem um ouvido de terra boa, aonde se plantando tudo, tá? Então, aonde se plantando a semente da palavra de Deus, ela germina, esse daí vai sim. Porém, veja a diferença daqueles que têm ouvidos para ouvir, para aqueles que não têm ouvidos para ouvir. O versículo 10. O que é que diz aí, irmão Evaldo? De Mateus 13. Então se aproximaram dos discípulos e perguntaram: por que não falam com palavras? Que respondeu: Não, só tem. Por que eles falam por parábolas? Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que eles falam por parábolas? Então eles estranharam, né, Jesus? Por que o Senhor não fala logo, abertamente, para eles, o que é que o Senhor está querendo dizer? Porque, Benjamin, você acredita que Jesus Cristo falava por parábolas? Para que os que não são escolhidos já não tenham. Vocês concordam com isso aí? Sim. Então vamos ver. Versículo 11 ele diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Então a explicação está aí. Jesus Cristo não quer que todos entendam. Jesus Cristo quer que os escolhidos entendam. A vós outros, olha, ao que responder, porque a vós outros é dado conhecer. Vocês receberam a autorização do Pai para conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. E aí diz no versículo 12: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? O que é que alguns têm e depois por terem vão ter mais ainda? E o que alguns não têm, até o que tem vai ser tirado. O que significa isso? Sabe dizer, João? A gente está trazendo pessoas aqui dos irmãos, né, os membros da igreja, para ter esse momento aqui, para ir estimulando a mente, o raciocínio, os pensamentos, porque a juventude, principalmente, né, na idade de Jamile, um pouco antes, começam a receber muita influência nas escolas. Né? Ainda que você esteja em um colégio confessional, cristão, mesmo lá você recebe influência, porque o joio, ele entra até dentro da igreja. Imagina uma escola confessional, né? Então muitos professores que não têm compromisso com a palavra de Deus, maliciosamente disseminam heresias na mente dos jovens, e eles têm que estar prontos, e a gente vai preparar os que vierem para cá. E não só isso, tem coleguinhas que aprendem coisas em casa, que aprendem coisas na rua, que aprendem coisas no TikTok, que aprendem coisas em rede social, coisas demoníacas, coisas pervertidas, corrompidas, heresias, e eles compartilham uns com os outros. E se o jovem não tiver com a cabeça boa, fundamentada na palavra de Deus, cai nessas malícias, né? E aí, precisamos preparar.
todos esses irmãos, para estarem vindo aqui, terem esses momentos de serem impressionados, perguntados, questionados. Você acha que é o que, Jamil? Pois ao que tem se dará e terá em abundância. O que tem o quê? Consegue identificar não? Passa ali, pega ali, vai passando aí. Está se referindo, no caso, à palavra de Deus, ao que tem, lhe dará mais. No caso, nós que ouvimos a palavra de Deus, vamos ouvir muito mais. No caso, se não ouve, se não tem, vai ser pior. Não vai ter nada. Parabéns, mulher. A próxima será você, viu? Você saiu bem. Olha, o conhecimento da palavra de Deus. Porque é um contexto. Veja, a resposta vai estar dentro do tema, dentro do assunto. A resposta estará no contexto. O que é que Jesus está falando? Ele está falando da palavra. Aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra, aquele que sabe receber a palavra, aquele que vive a palavra, aquele que multiplica a palavra. Então você recebeu a palavra e você multiplicou ela, você teve ouvidos, honrou, não é? Como Israel falou aqui, Senhor, que essa igreja honre a tua palavra, que seja honrada na tua palavra. Quando a gente honra a palavra de Deus, que o Senhor olha a forma que a gente trata a palavra dele, ele dá muito mais. E você vai ter em abundância. Porém, se você recebeu a palavra, que não é sua, é de Deus, então ela não te pertence, mas Ele te confiou. Até isso vai ser tirado de você. Por isso que tanta gente envereda em heresias e coisas ruins, porque não souberam honrar a palavra. Deus tirou e ainda entregou a operação do erro. Essa pessoa se afundou mais ainda no erro. Concorda com isso, Jamil? Entendeu o que o senhor falou? Então vamos lá. Aí no versículo 13, a gente vai ler agora, pode ler Jamil, do 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau agrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pronto, olha aqui a terra. É a terra dos homens, os olhos e os sentidos. Você usa os seus sentidos para seus prazeres carnais. E você negligencia os seus sentidos para a glória de Deus, para a palavra de Deus. Olha, as tuas emoções foram te dadas e confiadas para ser multiplicadas em referência ao seu amor a Deus, aos seus sentimentos para com Deus. Os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, tudo tem que ser uma terra boa, que faz com que você germine, multiplique, faça crescer a palavra de Deus na sua vida, tanto sendo transformado dia a dia por ela, se parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, como também fazendo outras pessoas serem alcançadas. E aí, Jesus Cristo vai falar agora para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Ele diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. O que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? Você é mais bem-aventurada do que os profetas. Os irmãos que aqui estão, nós somos mais felizes que os profetas. É verdade isso. E se
Se é, por quê? Sim, porque nós somos escolhidos, porque às vezes nós somos melhores, sim, menos pecadores. São todos iguais, mas no sentido de felizes. E bem-aventurado seria verdade, porque nós somos escolhidos de Deus. Sim, mas os profetas também são. E Jesus Cristo está dizendo que nós, tanto os apóstolos como nós, somos mais, veja, pois eu vos digo, bem-aventurados, ou seja, mais que felizes vocês são. Porém, por quê? Pelos vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas, muitos escolhidos do passado, antes da vida de Cristo, e muitos justos, desejaram ver o que nós vemos hoje e ouvir o que nós ouvimos hoje, e não ouviram. O que é que Cristo está querendo dizer com isso? Porque no caso nós estamos aprendendo da palavra de Deus, né? Eles ouviram na época do próprio Jesus e nós estamos também pela Bíblia. Na época os profetas também escutavam de Deus pelos sonhos também, essas coisas, até pela própria palavra, só que eu diria que seria pessoalmente agora. E a revelação que eles receberam lá no Velho Testamento é igual a que nós recebemos aqui? Nós recebemos igual no sentido de que a mesma que eles receberam, nós recebemos. Mas eles receberam o que nós recebemos? Os profetas lá, digamos, Moisés conheceu o que hoje você conhece? Não, porque agora nós temos o acesso de toda a história da Bíblia, como se a gente estivesse vendo por cima do livro. Claro que ainda tem mais coisa para vir, mas a gente sabe o que vai acontecer no futuro, todas essas coisas, e tudo que aconteceu no passado. É justamente isso. Veja, Moisés, ele recebeu a revelação de Deus, foi privilegiado, viu, né, Deus, ouvia Deus diretamente, porém, Moisés desejou estar nos nossos dias. Ele desejou porque ele sabia que viria o Messias e que ia trazer revelações incríveis, ele pessoalmente se encarnando e trazendo revelações incríveis. Nós temos hoje essa revelação. Moisés não teve. O que Cristo está querendo dizer é o seguinte: valorizem a palavra. Porque Moisés, Elias, Eliseu, Abacuque, Malaquias, todos os profetas do Velho Testamento desejaram conhecer o Novo Testamento. Só desejaram. Vocês têm. Bem-aventurados são os ouvidos e os olhos de vocês, porque conseguem ver Cristo encarnado, ressurreto, e toda a Escritura cumprida, fechada. Os profetas tinham pedaços, nós temos o todo. Mas nós conhecemos o todo? Não. Porém, nós temos o todo. E os profetas ansiaram por esse dia, não tiveram. Por isso que Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês são mais felizes que eles, nesse sentido. Percebem o quão honrosa é a palavra de Deus e o quão nós precisamos multiplicá-la. Por isso que a resposta é: para que obedeçamos a palavra dele. O que é que Deus requer de nós como dever? Que nós obedeçamos a palavra dele revelada, essa riqueza, esse tesouro incrível, que agora a parábola está dizendo: foi confiado a vocês, multiplique. É o talento principal, multiplique. Não, mas e a parábola da semente também é a palavra de Deus. Ou seja, tudo se resume à palavra de Deus, tudo se resume ao verbo de Deus. Aí ele vai explicar agora, no versículo 18, Jesus Cristo diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Quando Jesus Cristo diz assim: olha, atenda a parábola, ele está dizendo: atenda a palavra. Não somente ao que você lê, mas ao que significa. Porque os que ouviram não se interessavam em querer saber o que significava a parábola. Mas já os discípulos: Senhor, por que parábolas? Aí já disse: eu vou dizer a vocês. E aí ele vai explicando. Todos os que ouvem o quê?
todos os que ouvem a palavra de Jesus e não a compreendem, vem logo o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, terra batida, beira do caminho, é por onde passam as pessoas, né? As carruagens passam no caminho, à beira do caminho vão passando pessoas e pisando naquela terra, fica dura, ouvido duro de se entrar a palavra. Você conhece algum exemplo que pode nos explicar quem seriam essas pessoas que têm um ouvido duro e que ouvem a palavra e não entendem nada, e o diabo vai logo e tira aquela palavra ali para que não faça sentido para ele? Tem algum exemplo, gente, para nos ajudar? Sim, eu acho que seria o exemplo de Faraó, né? Que ele escutava Moisés falando, mas não entendia. Posso ver alô? Legal. É justamente isso. Veja, Faraó é um exemplo bem colocado. Ele ouvia a palavra, quem estava nem aí. Zombava de Moisés, ridicularizava Moisés, só quando Deus pesava a mão, aí ele, Moisés, oh meu Deus, Moisés, eu creio, agora eu entendo e tudo. Quando Deus tirava a mão, que a palavra vinha, ele não valorizava. Assim são os ímpios. Assim são as pessoas que pegam a palavra e rapidamente a esquecem. Eles ouvem a palavra, não entendem e não estão nem aí para entender. Você não vê a curiosidade deles. Você já falou de Jesus para alguém e essa pessoa não demonstrou interesse nenhum? Já aconteceu isso? Então, eu acredito que todos aqui já passaram por essa experiência, não é? Nós vamos ler a Bíblia, ou se não falar com alguém, olha, Jesus Cristo diz isso, e a pessoa, e daqui a pouco não está nem aí. São essas pessoas que recebem a palavra, mas por ter um ouvido duro ou coração duro, a palavra logo é arrebatada. Ou seja, o diabo está louco para tirar o que é semeado. E ele fica atento. Quando ele percebe que tem algo, pensando no leite derramado, pensando no mundo da lua, ele, opa, esse daqui, não vou deixar ele entender o que está acontecendo. Só que não só tem esse tipo de ouvido, tem o ouvido também do solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe. Tem pessoas que recebem a palavra com alegria. Todas essas pessoas que recebem a palavra com alegria significa que são escolhidos de Deus, que têm um ouvido bom para ouvir. Não. Aí ele diz, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, veja, nós precisamos entender quem nós somos, aonde nós nos inclinamos mais. É bom você vigiar, porque a gente ficar sempre pensando no outro é fácil. Difícil é a gente saber aonde a gente está mais propenso nesses terrenos. Você é uma pessoa que vem para a igreja e a pregação acontece, ou você está lendo a Bíblia e daqui a pouco está viajando, não lembra mais do que leu, não lembra mais do que se pregou. Você é uma pessoa dessa? Porque se for, você é uma pessoa inclinada ao solo batido, onde o diabo vem e arrebata. Entenda uma coisa, cada um de nós, por conta dos nossos pecados, temos uma inclinação para o mal. Qual é a sua inclinação? Para que você vigie e para que você não deixe que seja consumida ali aquela situação que você tem a oportunidade de crescer. O solo rochoso, por exemplo, nossa, tudo foi maravilhoso, a palavra mexeu comigo, eita, palavra abençoada, tá? Mas daqui a pouco começam os problemas, vai vir xingamento, murmuração, reclamação, insatisfação.
palavra. Cuidado. Pode ser uma inclinação para o terreno rochoso. E Jesus Cristo fala de outro terreno. O que é que ele diz aí nos espinhos, Jamil? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Ok, explique para a gente o que seria isso. Seria alguém que recebeu a palavra, mas vendo o mundo, as coisas que ele oferece, ele logo despreza e vai correr atrás dessas coisas. Ou seja, é aquilo que você falou no começo, as influências. Né? Veja, que é uma das coisas que mais atingem o ser humano, certo? As influências. Eu não paro de lembrar da situação de Pedro. Que situação horrível foi aquela? Vocês acham que eu estou falando de que evento? De qual momento de Pedro? Sim, porque teve também o que negar o Cristo. Mas ele negou o Cristo 3 vezes por conta de influência. Aonde ele estava quando ele negou? Mas também daquele que tinha que negar ele. Ele tinha que negar ele. Tinha por conta da profecia, mas entenda que os decretos de Deus, Deus decretou que você ia se alimentar hoje. Mas o alimento não desceu do céu, caiu no seu prato, ou desceu já no seu estômago humano. Ele não decretou só o evento, ele decretou também os meios pelos quais o evento aconteceria. E como foi que Cristo decretou que Pedro negaria? Mas só que quando ele prosseguisse por caminhos que deixariam ele fragilizado. Primeiro, como era que Pedro estava seguindo Cristo? Lembra como diz? E Pedro seguia Jesus de longe. Então Pedro já teve medo de uma aproximação maior. Ele seguia de longe, fragilizou-se. Depois, sentou-se na roda dos escarnecedores. Percebe como a pessoa vai se fragilizando? Porque você dizer que Pedro era frouxo, não diga não, que o bicho era valente. Ele arrancou da espada e deu no pescoço do sacerdote lá, que arrancou a orelha do indivíduo. Então o sujeito foi rápido e conseguiu salvar sua vida perdendo sua orelha. Um cara desse é corajoso ou não é? Um monte de soldado, vou prender, aqui você toca dele, não, vem cá, mas entenda, Pedro começou a se influenciar e se fascinou com as coisas do mundo, e aí negou, como Cristo tinha garantido que ia acontecer. E o outro caso é o que eu ia falar realmente, quando ele pede para Jesus não ir para a cruz. Não, Senhor, tem piedade de ti. Isso de modo algum vai acontecer. Só que aí ele recebeu uma influência, lógico, do mundo. Mas quem incitou ele, tu acha, Jamile, para que tivesse aquela influência? Exatamente, tanto que Jesus fala depois da caixa de mim, Justamente. Percebe que é uma guerra incrível. É uma guerra contra a influência dos homens. É uma guerra contra a influência das riquezas, a fascinação do mundo. É uma guerra contra a influência do diabo. Ou você acha que o diabo, a gente não recebe a influência do diabo na nossa vida? Ele não se cansa mesmo. Então é importante a gente entender para onde é que eu me inclino. Eu me inclino para aquela pessoa que tem que prestar atenção na pregação, que esquece rápido. Ou eu me inclino para aquela pessoa que sempre tem uma dificuldade, eu esqueço do que aprendi sobre os decretos, a soberania de Deus e começa a xingar. Ou eu me inclino para as pessoas, para essa terra aqui de espinhos, que faz com que eu
eu só vou entender quando ele fala. Não, diga assim, no meio da riqueza, uma característica clara no meio da riqueza foi Rinaldo. Ele foi que fazer isso, qual é o resultado? Eu não conheço muito bem o contexto, porém, o fato é esse. Você corre muito atrás das riquezas, acaba pegando distância de Cristo. E o filho é fazer o que Pedro fez. Qualquer um. Se não for a soberania de Jesus Cristo, de dizer como ele disse: olha, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Pediu para peneirar-vos. Jesus Cristo pediu para peneirar todos os discípulos e ele peneirou. Jesus Cristo autorizou. Só que Jesus Cristo disse: porém, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Uma das coisas que a maior tentação do ser humano está nessas coisas. Dificilmente tem uma pessoa que se contente. Não é? Mas a Bíblia diz: contentar que tu tem. Aí o cara tem um trevo. Fala para mim, Ronaldo, isso, que o povo vai perder essa bênção que tu está falando aí. Uma das coisas que o diabo usa, o ser humano tem, sim, porque é pecado miserável de inclinação, é não contentar-se com aquilo que Deus deu. Porque a pessoa busca riqueza, busca. Muitos, isso é no meu dos crentes. O mundo derrotado, perdido, se encontrar uma chance do evangelho, buscar sim. Mas é o seguinte: a pessoa não se contenta com esse tipo. Tem um emprego, busca outro, aí busca outro, busca outra coisa, e nunca está contente com aquilo que Deus deu. Aquilo que como ele investir, aquilo que dá para você superviver hoje. Agradeça a Deus, porque foi nisso que Deus te colocou. E muitas pessoas, por essas influências, perdem o desejo de amar a Deus, de amar a palavra de Deus, e caem no termo. Agora chegou a prova de fogo, Jamil. Eu quero saber de você. Como é que eu posso prevenir a minha vida de não ter um terreno desse de terra batida, aonde ouve a palavra e não compreende? Se a minha inclinação for para isso, para ficar desatento à palavra, o que você diria para que eu me corrigisse? Você tem que se esforçar sempre para prestar atenção. Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, que se deixar muito fácil, deve ter atenção. Ela tem que se esforçar para prestar atenção em qualquer coisa. Isso também seria em relação ao culto, à palavra de Deus. Tudo é através de exercício e esforço. Muito bem, então seria o caso de eu estar ouvindo a palavra, daqui a pouco eu estou pensando: eita, rapaz, eu acho que eu deixei a torneira aberta lá em casa. Aí daqui a pouco você, peraí, combater esse pensamento, prestar atenção e ficar se policiando para que quando outro pensamento vir, já queria me distrair de novo, e você ficar nesse combate, nessa luta, não é isso? Então, a orientação seria o seguinte: venha para a igreja como você vai para uma guerra. Você vai celebrar com isso, vai cultuar, vai ser uma festa ao Senhor, mas entenda, é uma festa em meio a uma guerra, porque você vai ter que estar o tempo todo trazendo sua mente de volta, porque ela vai querer escapar o tempo todo, porque Satanás vai estar lançando a isca lá o tempo todo, para você ir perdendo ali aquela atenção. Porém, Jamil, me ajude, porque eu tenho essa inclinação para o sol luxuoso. Toda vez que eu ouço a palavra, vejo da soberania de Deus essas doutrinas reformadas, as doutrinas da graça, eu me empolgo, eu saio maravilhado. Só que quando há alguma coisa errada, eu começo logo a reclamar, a ficar inquieto, a xingar. Como é que eu posso corrigir esse mal em mim? Como eu disse antes, no caso você tem que exercitar. Primeiro tem que reconhecer que você tem esse problema. Depois que você reconhecer, todas as vezes que você tiver com essa vontade de ficar angustiado, ansioso, você sempre vai ter que lembrar dessa palavra e estudar a Bíblia, lembrar o que tem no culto e tentar voltar com a alegria que você recebeu pela primeira vez. Muito bem. Então, seria, no caso, você sair
mas não sair simplesmente maravilhado com a palavra, mas esperando que alguma coisa está errada. E quando está errado, você está ali com aquela mente centrada no que Deus faz, na soberania de Deus, e você ficar combatendo justamente essa ansiedade, essa inquietação, justamente com o que você ouviu. A palavra que cura, a palavra que sai. Então você ouviu a palavra, você já tem ela, você saiu maravilhado, como diz aqui, né? Logo recebe com alegria, saiu maravilhado. Então não deixe que essa alegria suma. O que é que vai ter mais poder na sua vida? A alegria da palavra que você conheceu ou um problema que surgiu e que te inquietou? Aí é você valorizar mais a palavra e sempre confrontar o seu problema com a palavra e não com as coisas que você acha que vão acontecer. E aí, digamos, Jamile, eu tenho um problema muito sério. Prazer, não é? Eu não consigo resistir aos prazeres que se apresentam diante de mim. Eu saio do culto firme, maravilhado e tudo mais, só que pessoas começam, olha, vem cá, tem coisa aqui que a gente encontrou e que isso vai trazer muita satisfação para a gente e tudo, e eu olho para aquilo e eu digo, mas aquilo, a palavra de Deus proíbe, a palavra de Deus condena, mas o desejo é muito forte, e eu acabo me sufocando, eu acabo, não, deixa, depois eu me arrependo, eu vou tentar fazer um pouco menos, e aí eu me inclino muito para a influência de amigos, para a influência do que as mídias me oferecem, influência do dinheiro. Eu tenho uma inclinação muito forte para isso daí. O que eu posso fazer para combater? Primeiro, como eu disse antes, né, você tem que reconhecer que isso acontece. Depois, de um muito forte, você tem que se afastar dessas influências que levam você para mal e tentar encontrar influências boas. Com o passatempo que você fica guardando influências boas, você tenta se firmar mais na palavra, você proteger mais, para quando as influências me chegarem, que é impossível você não ter influências ruins no mundo, já que tudo é pecaminoso. Então, quando elas chegarem, você já teria firme, de certa forma, na palavra. Você conhece alguém que era influenciada, alguma pessoa que era influenciada por situações ruins e que renegou essas situações, abandonou essas situações por conta justamente de perceber que estava sendo influenciada para o mal? Conhece alguém? Eu também conheço várias pessoas que eram influenciadas e disseram, peraí, isso daqui está trabalhando em comunhão com Deus. Já que eu não consigo vencer isso, eu me livro disso. Certo? Então são coisas que a gente precisa despertar. Porque esses que, como o Jamil disse, reconhecem o risco que estão correndo, o mal que estão sofrendo, são estes que estão arando a terra arada. Deus está arando os ouvidos deste daí, porque ele está sendo vivo para reconhecer essa fragilidade, que tem essa inclinação. E aí ele vai buscar ajuda. Se você não reconhece, você não busca ajuda, então você se atola naquilo dali. Aí Jesus Cristo diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, analisando o contexto da pergunta e da resposta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 91, observando isso, nós poderíamos dizer, olha, o que é que Deus requer de nós? Deus requer de nós que nós compreendamos a palavra, vivamos a palavra, para que ela frutifique e produza a 100, a 60 e a 30 por 1. Seja cada dia melhor. Não para aparecer, não para se mostrar, para querer ser superior,
ou para querer prosperar, não. Compreenda a palavra, viva a palavra, frutifique a palavra. Para quê, gente? Para que a gente tem que fazer isso? Compreender a palavra, frutificar a 100, a 60 e a 30 turmas. Para que a gente tem que melhorar a nossa vida? É para aparecer, para mostrar que somos melhores do que os outros? É para prosperar na vida e Deus abençoar a nossa vida e a gente se enriquecer e ter boa saúde? É para quê? Não, é para, como já disse antes, que nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós fazemos isso, nós santificamos para agradar a Deus. Né? Ótimo, para a glória de Deus, para agradar ao nosso Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui e felizes, porque o Senhor nosso Deus tem nos dado a palavra dele, o talento da palavra dele. Ele tem plantado nos nossos ouvidos a palavra dele e temos percebido que ela tem frutificado, né? Multiplicado. Aí depois a gente vai dar continuidade à palavra dos talentos, porque tem ainda algumas questões a serem vistas naquele. Porque quando a gente entrou para a parábola da semente, né, dos terrenos, do semeador, foi porque a gente entendeu que o talento é a palavra, da mesma forma que a semente é a palavra, e a gente foi feito que precisava multiplicar justamente por isso, porque o Senhor foi com eles negociarem para multiplicar. Então, por favor, não basta somente vocês virem para a igreja, aprender a palavra e sair achando ela maravilhosa. Essa daí é do terreno pedregoso. Nós precisamos sair daqui multiplicando a palavra, fazendo com que ela mude nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Concorda, Jamil? Então vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir ao irmão Lourival que nos conduza mais uma vez em oração.